galera, beleza? Espero que esteja todo mundo bem e conseguimos seguir com os treinos, apesar dessa confusão desse ano aí todo, já iniciou com gripe, Covid, enfim, a loucura toda. Já tem um tempinho que a gente está vivendo uma situação difícil em todos os aspectos para todo mundo devido à pandemia, e isso afeta não só a vida particular de todos, né, mas o esporte também. Então, dia após dia, a gente vai se confirmando aí como sendo esse o novo normal. A gente vai ter que conviver com o Covid e mais todas as doenças. Quem mora aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é dengue, malária, febre amarela, zika, chikungunya, enfim, uma infinidade de doenças além do novo Covid. E muita gente tem enfrentado momentos de parada. E o retorno é sempre muito difícil. Parada em função de ter ficado doente, ou porque está com suspeita de doença, ou porque a academia fechou, ou porque não pode mais treinar com o grupo que alguém está doente. E o retorno é sempre muito difícil, principalmente para quem ficou doente. Eu, por exemplo, tive gripe, uma gripe muito forte, no final do ano passado, em dezembro, na semana do Natal, e precisei ficar parado por praticamente um mês, foram 4 semanas, até eu me sentir ok para poder retornar aos treinos. Parece muito tempo e é muito tempo, mas foi o tempo que eu precisei para me sentir novamente bem e seguro para treinar. Mas antes de falar sobre o retorno aos treinos, eu quero lembrar que se você está buscando uma assessoria de triatlo ou corrida, você pode mandar uma mensagem aqui pelo nosso e-mail ou no nosso Instagram, que está aqui aparecendo agora, e vamos conversar sobre os seus objetivos para esse ano de 2022, fazer um planejamento de treino, fazer um planejamento para o seu ano como um todo. Então você descobriu que estava doente, se recuperou e tal, essa coisa toda, e então, quando descansar ou quando treinar e como vai ser esse retorno. Se os sintomas forem do pescoço para cima, você apenas tendo alguns espirros, o nariz um pouco entupido, congestionado, você pode continuar treinando. Mas se você não está seguro de que não é nada grave, você não está certo disso ou que pode tornar-se grave, seja cauteloso e tire um dia de folga só para ter certeza. Não custa nada e não vai acabar com o seu planejamento. Se os sintomas estiverem do pescoço para baixo, dor no corpo, febre, calafrio, vômito, diarreia, essas coisas mais pesadas, vamos dizer assim, descansa, que é o melhor se fazer. Normalmente com uma virose, alguns poucos dias de descanso total e você vai voltar a se sentir bem e vai poder treinar. O que aconteceu comigo foi que eu fiquei uma semana tendo mais ou menos aí 40 graus de febre, 39,8 foi o máximo que chegou, e não tinha condições nenhuma de treinar, ficava prostrado, e depois que a febre passou, que foi na sexta-feira de Natal, dia 24, eu passei mais 2, 3 semanas me sentindo mal, esquisito, fiz teste para Covid, não era Covid e realmente era gripe. Como e quando voltar a treinar depois de um tempo parado por alguma doença? Se você foi atingido por uma gripe ou pelo Covid, seja conservador e permita mais tempo de recuperação, é o melhor se fazer, dê tempo ao tempo, entendeu? Faça os exames necessários antes de retomar. Eu recomendo fortemente que você procure um especialista, um cardiologista, para fazer uma bateria de testes completo do coração, porque nesses casos a coisa não é tão simples quanto a gente pode parecer, como um pequeno resfriado, porque pode ser fatal. Essas doenças afetam de forma agressiva o sistema imunológico e vocês devem ter visto aí situações estranhas acontecendo. Tá? Não se sabe ao certo se existe alguma correlação direta entre as doenças e esses casos de mal súbito, mas antes de retornar ao treino você deve consultar o médico, como eu disse, e seguir suas orientações. Um detalhe importante é fazer com periodicidade, tá? Se você é um atleta, se você é um praticante de esporte como triatlo, competitivo, seria interessante a cada 6 meses saber como é que o seu coração está funcionando. Ou seja, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, ultrassom, teste de esforço na esteira, para saber se você está com algum problema. Como que a gente vai reagir a isso? E é o que eu vou falar aqui agora. Primeiro, tu tem que ser esperto, cara. Quando estamos doentes, o corpo fica comprometido e não consegue se adaptar ao estresse do treinamento. Não adianta insistir que você vai prejudicar ainda mais. Se você está com febre, esquece treino. Esquece. Não existe a possibilidade. A energia necessária ao seu sistema imunológico para combater a infecção
seja ela viral ou bacteriana, ela fica comprometida se você se exercitar. Então o ideal é descanso absoluto. Isso significa que você fará com que os sintomas piorem se você for fazer atividade física, tá? O que pode gerar um problema ainda maior futuramente. Dê ouvidos ao seu corpo e você mesmo vai saber a hora de que você vai se sentir bem, vai se reconhecer como pessoa novamente, né, como o atleta que você é, e vai poder voltar a treinar normalmente. Beleza? Sem essa afobação de eu tenho que treinar. Esquece isso, cara. Perde condicionamento, mas não perde saúde por causa disso. Nesse período também é importante você priorizar o sono. Descansar vai permitir que seu corpo combata o vírus ou a infecção sem adicionar um estresse maior ao seu corpo, tá? Mantenha-se bem hidratado e alimentado, mesmo que você perca o apetite, força a comer. Entendeu? Um corpo saudável, um corpo forte para combater a doença, ele tem que estar alimentado e hidratado, tá? O apetite vai diminuir, pode ser que diminua, mas você tem que se manter alimentado, tá? E tente reduzir o estresse, dê a si mesmo a permissão para ficar quieto. Cancela os compromissos que você tiver, reuniões, e seja lá o que for. Se você é chefe de alguma coisa, delega a alguém essas atividades, se você puder. Mas priorize a sua hidratação, sua alimentação e o seu descanso. O repouso vai ser prioridade nesse momento. Ele é que vai permitir você se recuperar rápido, ou o melhor possível, né, o mais rápido possível, para poder estar voltando aos treinos. Tá, você passou febre, passou mal-estar, e quando que é a hora de voltar aos treinos? Não existe recuperar o atraso, o que se foi, então vamos adiante com sabedoria e bola para frente. Um exemplo de plano de retorno ou um teste para o seu retorno seria algo como no primeiro dia você fazer uma sessão bem fácil de treino. Se você for pedalar, só girar, bem leve, apenas fazendo sangue mover no corpo, Z1, sem pressa, sem preocupação com o tempo, sem preocupação com o Garmin, sem preocupação com ritmo, nada disso. Considera um giro fácil, por até no máximo 40 minutos, ou nadar leve, focando em técnica, tá? Deixa a corrida lá para o segundo, terceiro dia, porque a corrida ela aumenta muito a frequência cardíaca e vai exigir muito mais do seu corpo. Se você só corre, faça uma caminhada, pode ser uma caminhada ritmada, um pouco mais acelerada, ou um trote bem leve, para você poder ver como é que você está realmente. Se tudo correu bem no primeiro dia, vamos para o segundo dia. Você pode tentar uma segunda sessão com esforço já na zona 2, entendeu? Se você realmente se sentiu bem, seu coração não explodiu subindo, tá? Manter-se sempre ainda numa zona de aeróbica de baixa exigência, ali Z1, beirando Z2, e você pode fazer alguns estímulos bem curtos, tá? Um pouco mais intenso, só para ver, pensar, tentar sentir como é que você tá. Terceiro dia, primeiro dia foi tudo bem, segundo dia foi ótimo, e vamos para o terceiro dia. Se os primeiros 2 dias que você fez foram tranquilos, como eu disse, você pode retomar a sua carga de treinamento programado sem problemas. Nessa primeira semana, eu recomendaria que você mantivesse o máximo possível somente na zona aeróbica, evitando ir para o anaeróbico ou alta intensidade. Se for fazer algum estímulo de maior intensidade, bem curto, tá? Até para você poder adaptar bem o corpo. E na segunda semana, aí sim, você pode retomar 100% do teu treino. Uma dica que é muito válida para esse retorno pós o estado de doença, né, infecção, é deixar a fadiga te guiar em todas as etapas do seu retorno. Presta muita atenção em quão cansado você está se sentindo e como que isso está te deixando para o dia seguinte. Deixa o ritmo da tua sensação, tá, ditar o teu ritmo de treino. Beleza? Não tem problema em estar um pouco cansado, mas não é para estar exausto. Tá? Se você se sentir bem depois do treino do dia 1, dia 2 ou dia 3, e amanhã estiver exausto, é sinal que você abusou um pouquinho. Então segura um pouco a onda, descanse mais um dia, se for o caso, intercale um dia de treino, um dia de descanso, um dia de treino, um dia de descanso, até você se sentir engrenado novamente, e dê tempo para se recuperar bem antes de voltar a treinar no nível de antes. Beleza? Esquece essa questão de recuperar tempo perdido, isso não existe. Não vai resolver os problemas do gap que se abriu entre o condicionamento que você tinha no momento que você parou e o momento que você está agora.
Tá? Então é isso, galera. Esse era o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito cuidado, muita cautela com esse retorno do treinamento, caso vocês estejam vivenciando esse tipo de situação, para evitar um problema maior. A gente tem várias histórias aí, a gente não sabe exatamente qual é a correlação de causa e efeito entre tudo isso que a gente está vivendo aí. Então a palavra de ordem hoje é cautela, cuidado consigo mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, assina o nosso canal e vamos falando um pouco mais sobre o triatlon. Valeu!